Boa tarde, professor. Seja bem-vindo. Como vai? Boa tarde, querida Andréia. Boa tarde, querido Leonardo. Que alegria. Tudo bem, Alisson? Vamos começar o ano, então, com uma aula, entrevista aqui, falando sobre os desafios para o presidente Lula, da esquerda. Andréia vai sair, né? Vai sair, já fica aqui na sala de espera e a gente vai tocando. Alisson, antes de mais nada, feliz ano novo para você. Tudo de bom nesse ano de 2024 e que a gente tenha a oportunidade aqui de debater muitas vezes os rumos do Brasil e do mundo. Uma alegria falar com você, Alisson. Obrigado, querido Leonardo, para você, para toda a equipe da TV 247, para todas e todos que acompanham fielmente a TV 247, que seja um ano de muita luta e muita esperança. Que alegria começar este ano mais uma vez com você, Leonardo. É isso aí, terceiro dia do ano, já estamos aqui juntos, firmes e fortes. Mas, Alisson, a gente vai falar bastante sobre os desafios do governo Lula, da esquerda no Brasil, mas não há como a gente não traçar um panorama internacional. O que está acontecendo, na verdade, nos primeiros dias do ano é bastante preocupante, né? Houve um ataque de Israel ao Líbano e hoje houve um atentado terrorista ao Irã que matou mais de 100 pessoas. No dia de ontem também, a Turquia prendeu mais de 30 agentes do Mossad, do Serviço Secreto Israelense, sob a suspeita de que eles planejariam ataques terroristas na Turquia também. Quando a gente olha para a questão israelo-palestina, como se diz, né, e Israel como um braço importante do sistema imperialista, e tudo isso que está acontecendo, por que a gente está vivendo esse cenário? É uma crise do imperialismo, é uma crise do capitalismo, a gente está assistindo a um final dos tempos. Qual que é a sua leitura, Alisson, por favor? Querido Leonardo, que alegria começar o ano fazendo essa reflexão de envergadura que permita compreender os movimentos gerais da sociedade mundial capitalista. Nós estamos agora colhendo os frutos de um modelo de capitalismo que há 50 anos se instaurou no mundo, e ele tomou o Brasil também de assalto, que é esse modelo que nós chamamos mais tecnicamente de pós-fordista, ou então, como nós dizemos no popular, um modelo neoliberal. Este modelo, ele esgarçou as estruturas do capitalismo até então assentado. Então, nós verificamos desde a década de 1970, mas em especial a partir da década de 1980, uma espécie de aceleração da acumulação capitalista por parte das burguesias dos países centrais, mas não só essas burguesias, por todo o mundo onde há capitalismo. As burguesias locais também aumentaram a sua acumulação, também rebaixaram as condições salariais da classe trabalhadora, também rebaixaram as condições, eu diria, de organização do trabalho, proteção jurídica ao trabalho. E o resultado disso foi que nós mudamos drasticamente a geopolítica do mundo. Então, os Estados Unidos, que ao final do período fordista, a palavra fordismo é usada com lembrança da indústria Ford de automóveis, que no começo do século XX planejava a produção capitalista de ponta a ponta, desde aquele que fazia a carcaça do carro até o motor, até o pneu. Portanto, havia um sistema de planejamento do capital bem coordenado e que tinha de ponta a ponta uma certa estrutura voltada à produção e à venda dessa produção. Pois bem, a partir de um certo momento, a produção dos países capitalistas centrais é delegada àquilo que se chamava então terceiro mundo, sendo que o principal polo de produção do terceiro mundo passa a ser a China. Então, a China, até então que não era o jogador mais importante desta partida, ela passa a tomar aqui a dianteira de um processo industrial e ela passa a ser, a partir da década de 1980, de fato, a máquina industrial do mundo. Ela passa a ser a plataforma fabril do mundo inteiro. E os Estados Unidos e a Europa vão se abstendo de uma incidência maior na produção, não é que tenham acabado com a sua produção, mantém inclusive de modo bastante, eu diria, presente, mas não tanto quanto naquele período do Fordismo. Desde a década de 80, os Estados Unidos e a Europa, a estratégia da acumulação capitalista desses países passa a ser especulativa, financeira, o que é até
um pouco diferente, querido Leonardo, queridas e queridos que me acompanham, da estrutura financeira do Fordismo. Porque a estrutura financeira do Fordismo era, sim, bancária. Ela já tinha toda uma estrutura bancária organizando esta dinâmica. Ela já tinha, inclusive, uma estrutura de bolsa de valores, que é tão antiga quanto o capitalismo. No entanto, havia alguns marcos regulatórios, havia alguns princípios de demarcação para não fazer com que esta vida especulativa pudesse tomar proeminência na acumulação social. A partir de um certo momento, os Estados Unidos, a Europa também, mas também as burguesias do terceiro mundo, como a do Brasil, deixam de apostar na produção, seus estados passam então a ser reféns de uma lógica de acumulação mais imediata, mais rápida, portanto, vender uma empresa para viver do lucro desta venda, isso foi a lógica de muitas burguesias, de muitos países do mundo. Estes países do chamado capitalismo central e mesmo desta segunda linha capitalista, como era o caso do Brasil, era um país, para falar aqui, conforme falava Rui Mauro Marini, era uma segunda linha do capitalismo, era um país subimperialista do capitalismo, tinha uma plataforma industrial não desenvolvida, mas também não era desprezível esta plataforma do Brasil. Então, tudo isso vai sendo deixado de lado. Estas burguesias vão vivendo de modo cada vez mais nababesco. Então, é muito fácil viver no lucro de uma privatização, é muito fácil postergar a produção para outros países e comprar quase que a preço de banana, mas o resultado é que explodem as contradições nos países daquilo que se chamava terceiro mundo, e que depois, maquiando um pouco a palavra e a expressão, passam a ser chamados de países em desenvolvimento, e esta contradição explode no capitalismo central também. A Europa, já há décadas, não avança em termos econômicos e sociais. Cenas que, para nós, no Brasil, soariam muito exóticas e peculiares, hoje são frequentes. Pessoas vivendo em acampamentos na Europa, o equivalente àquilo que nós chamaríamos aqui no Brasil de favelas em Paris. E só para tomar um exemplo de tantos outros que o continente europeu já conhece. Os Estados Unidos, que aumentam cada vez mais a parcela da população estadunidense que mora em trailers, que mora debaixo de marquises de rua, que mora em barracas, pelas condições degradantes da vida social nos Estados Unidos. Então, eu diria que, de fato, o capitalismo explode as suas contradições. Como é a forma pela qual o capitalismo tenta resolver, não a causa da contradição, tenta colocar aqui um esparadrapo na contradição. A forma pela qual isso se dá é uma estratégia de acumulação ainda mais atroz. Como é que se vê essa estratégia de acumulação maior? Vê-se, por exemplo, isso no caso de guerras. Então, o que se passa em Israel, o que se passa na Ucrânia, existe em cada uma dessas circunstâncias razões locais. Obviamente, as razões do conflito de Israel com a Palestina não são as razões da Ucrânia com a Rússia, da Rússia com a Ucrânia. Obviamente, não são iguais. Há causas locais. E muitos analistas, muitos pensadores, inclusive, tentam ficar adstritos a estas causas locais, sem entender que há todo um contexto geral pelo qual a guerra é hoje um dos instrumentos privilegiados da acumulação deste capitalismo central, que exatamente ao ter aqui uma espécie de dinâmica muito rápida do perfazimento de lucros, este capitalismo central não tem mais um circuito pelo qual o mercado consumidor interno prospere e amplie cada vez mais, de tal modo que a indústria de cada país possa produzir cada vez mais. Já não se tem mais a conta de que a Europa e os Estados Unidos vão ampliar o seu mercado consumidor. Mesmo a América Latina, nós temos uma flutuação. Daqui a pouco eu falarei, inclusive, da América Latina e do Brasil. Mas até quando um governo progressista como o de Lula amplia o mercado consumidor, isso tem um teto aceitável pela burguesia do Brasil. Se a classe trabalhadora do Brasil consumir mais do que aquilo que é o permitido pela burguesia do Brasil, vem um golpe. E logo em seguida vem um strike contra as condições de acumulação do Brasil. Então, não se produz mais nos Estados Unidos, na Europa e na América Latina para, tendo em vista a ampliação do mercado consumidor pátrio, interno. No Brasil, a exportação principal do Brasil é soja.
Então, no final das contas, não se produz no Brasil para que o brasileiro coma. Pelo contrário, se produz aqui para uma mera exportação, um produto agrícola, básico, primário. Então, o que estou dizendo é que, na falta de perspectiva de ampliação do capitalismo destes mercados internos, resta a guerra. Os Estados Unidos já usam isto frequentemente, é histórico que isso se dê nos Estados Unidos, quando se vê a guerra do Iraque, quando se vê a guerra do Afeganistão, quando se vê o que se passa na Ucrânia, quando se vê o que se passa na Palestina, na faixa de Gaza, nós percebemos que isso é uma estratégia do capital, uma estratégia de acumulação, porque isso desova o mercado de produção industrial dos Estados Unidos. Então, países são obrigados a comprar, a financiar uma máquina de guerra, isso movimenta a economia. E quando não é a guerra diretamente, é a expoliação de modo, eu diria, lateral. O que se passou no Brasil com a Operação Lava Jato é, de fato, a expoliação da burguesia do Brasil, do capitalismo do Brasil, em favor do capitalismo dos Estados Unidos. Então, esta operação de Sérgio Moro, Dallagnol, junto com a burguesia do Brasil, que bateu palma para isso, incentivou isso, junto com esta imprensa empresarial do Brasil, esses meios de comunicação dominantes do Brasil, que incentivaram todo esse quadro, tudo isso é uma forma pela qual o capitalismo mundial depaupera, vilipendia um país lateral na economia mundial, como era o Brasil, para fazê-lo sangrar a benefício desses vampiros centrais do capitalismo, em especial dos Estados Unidos. Então, eu diria que, até agora, o que o capitalismo mundial conseguiu estabelecer de forma de relação para trabalhar com a sua própria crise de acumulação desses últimos 40 anos, 45 anos, a forma privilegiada disso é guerra e expoliação. O capitalismo não aprendeu a fazer nenhuma outra estratégia que não seja essa. Não há exemplo de um país capitalista central ou semi-periférico, tirando rebarbas de países capitalistas, mas não tem exemplo de um país central ou semi-periférico do capitalismo que tenha aprendido a estabelecer uma estratégia de acumulação que não seja a de matar, roubar, vilipendiar, tomar na forma de guerra, tomar na forma de lawfare, lavas-jatos da vida, não tem um exemplo disso. Então, o que o capitalismo tem nos últimos 40, 50 anos é exatamente o modelo da crise, o modelo da guerra. Israel, que se passa na Palestina, na faixa de Gaza, a mando de Israel, com propósito de ação de Israel, é mais um exemplo daquilo que é o modelo do capitalismo contemporâneo. Guerra ou crise, né? Como a gente falou até na live do mês passado, mas eu queria te perguntar, antes só agradecer as pessoas que estão se manifestando aqui, agradecendo, a Fátima disse assim, mandou um superchat dizendo, parabéns, mestre Alisson, agora sim 2024 ganha força com a sua presença, e o Leandro dizendo que Alisson Mascaro é o maior e mais importante intelectual brasileiro na contemporaneidade. Alisson, eu queria te perguntar o seguinte, quer dizer, essa ação desmedida de Israel, que ao mesmo tempo está atacando Palestina, Síria, Líbano, Irã e, enfim, todos os países ali das proximidades. Isso não coloca em risco o próprio sistema? Quer dizer, o sistema não pode entrar em colapso numa guerra que escale para uma terceira guerra mundial, objetivamente? Eu penso que o cálculo de Israel e o cálculo dos Estados Unidos é um cálculo ainda de uma reflexão de curto prazo. No curto prazo, certamente não, querido Leonardo. Então, esta escalada da beligerância israelense sempre tem aqui a concordância e o apoio dos Estados Unidos, de tal sorte que os países árabes, que eventualmente poderiam ter populações que se insurgissem contra este descalabro das ações colonialistas e imperialistas de Israel, obviamente, essas populações poderiam fazer um levante aqui da política árabe contra toda esta circunstância. O que ocorre é que a maioria dos países, dos estados árabes e de população muçulmana nesse ambiente do Oriente Médio, do Oriente Próximo, estes estados e estes governos são estados, de alguma maneira, capitaneados pelos Estados Unidos. Então, ainda há aqui uma espécie de dialética, uma espécie de contradição das massas populares árabes ou muçulmanas que poderiam se levantar contra esta circunstância. No entanto, os seus governos são pró-estadunidenses.
Então, é óbvio que alguma tensão gera neste quadro. No dia de hoje, inclusive, o próprio Egito já começa a não ter condições. E olhem que o governo do Egito é muito tomado, é muito manipulado pelos Estados Unidos. Mas esse governo já não consegue mais ter condições de sustentar uma política interna em face de uma política externa, eu diria, de imparcialidade, ou mesmo de lavar as mãos quanto à sorte dos palestinos da faixa de Gaza. Então, já começa a haver, de fato, um desmoronamento. É que, nas circunstâncias atuais, nós não temos nenhuma outra força de contraposição para dar um empurrão. E olhem, eu quero aqui dizer, querido Leonardo e queridas e queridos, que as circunstâncias da geopolítica do capitalismo são muito distintas e são muito variáveis. No caso da Ucrânia, havia do lado dela o grande inimigo do capitalismo central, a Rússia. A Rússia, devido aos 70 anos de Revolução Comunista e de União Soviética, a Rússia ainda é um dos grandes atores do cenário militar mundial. E mesmo nos termos econômicos, não é um país desprezível, é um país ainda muito importante, que teve uma industrialização muito abundante no tempo da Organização Soviética, enfim, foi a segunda potência do mundo. Pois bem, aquele movimento que se dá na Ucrânia é um movimento de enfrentamento de uma grande potência, ainda que uma potência relativamente decadente daquilo que ela foi no século XX, mas ainda é um país altamente militarizado, eventualmente tem um dos exércitos mais bem organizados do mundo. Portanto, tem toda uma estrutura aqui bastante pronta, bastante presente. No caso da Palestina, não, porque a Rússia não se envolve diretamente neste contexto geopolítico, se envolve lateralmente. Também a China não se envolve diretamente nesse conflito. A China, de algum modo, ainda que não tenha apoiado diretamente, plenamente, as ações russas no palco ucraniano, mas deu sustentação, pelo menos no pano de fundo, bem clara, a toda a organização russa e fez mesmo uma aliança ainda maior com a Rússia no período já da guerra na Ucrânia. Então, estou dizendo que estes grandes atores geopolíticos, no caso da Palestina, não atuam. Poderia haver um país árabe de grande pronúncia a sustentar o lado palestino e de Gaza. Também não há. A Arábia Saudita é um país manietado pelos Estados Unidos. O Egito é totalmente manietado pelos Estados Unidos. Então, de fato, há uma dificuldade. O Irã é um país que tem suas circunstâncias, mas também não é uma potência tamanha que ela possa, por si só, enfrentar uma guerra mundial. Então, de fato, no caso da Palestina, não há ator contrastante que se pronuncie de modo direto. Por isso que é uma guerra que não acaba. Por isso que, no caso da guerra da Ucrânia, depois de 2 anos, nós já começamos a ver pelo mundo gente dando alguma ideia ou alguma sugestão de como terminar a guerra. Tirando o próprio Zelensky, esta pessoa da extrema-direita ucraniana, que não quer acabar com a guerra, porque o acordo para ele de acabar com a guerra é que a Rússia saia totalmente das regiões que originalmente, há pelo menos alguns anos, eram ucranianas. Tirando isto, mas o mundo inteiro já se pergunta, nos termos geopolíticos, sobre como acabar com esta guerra. No caso da guerra que se dá na faixa de Gaza por Israel contra o povo palestino, não tem solução, nem tem em vista alguém que diga, ou um movimento que diga, como acabar com esta guerra, porque sequer no cessar-fogo se consegue. Então, de fato, não tem ator geopolítico neste quadro de peso. Claro, existem dinâmicas, existem pronunciamentos, existem movimentos, mesmo de base, mesmo sociais, mesmo de intelectuais, mas os grandes jogadores da política mundial, aqueles que têm dinheiro e têm bala, estes não se pronunciam pelo fim desta guerra. De tal modo que eu diria que, neste caso em específico de Israel, suas ações na Palestina, em específico na faixa de Gaza, esta solução não se apresenta, porque, no final das contas, até agora, o cálculo é de que não desmorone este quadro. Muito pelo contrário, ainda tem muito a fazer antes que venha um descompasso geral. Eu diria mesmo que nos Estados Unidos, o Partido Democrata, que tendencialmente não está tão ligado às posições de Netanyahu, não é
eventualmente, da extrema-direita, como Trump é em relação à sua proximidade com Netanyahu, mesmo assim, não é ainda de todo perdido o movimento de quantificação do apoio a Israel. Portanto, não sei se isso tem, de fato, o grande impacto até agora nas eleições. No dia que isso se apresentar, de fato, o Partido Democrata terá que tomar uma posição. Até agora, o custo não é total, não é extremo. Então, eu diria, Leonardo, que certamente, a avançar mais nessa caminhada, concordo, esta caminhada é uma caminhada de contradição tamanha e estrutural que chegará um momento que se leva a uma situação extrema no palco do Oriente Médio. É que, por enquanto, penso eu, os atores deste jogo estão vendo, desta peça, estão vendo que este jogo ainda consegue se ganhar um pouco mais na mão grande. Observemos nós que a própria questão que se deu com o Irã, com a morte de seu general principal, com toda uma contraposição que se dá de Israel ao Irã, até agora não sofreu uma represália iraniana, não sofreu um contragolpe iraniano na mesma medida que se deu o golpe em relação ao Irã. Então, de fato, por enquanto, ainda estão batendo sem que se taque qualquer pedra de volta. Então, eu diria que, por enquanto, esta contradição não explodiu de modo extremo, mas certamente, daqui a pouco, isso explodirá. É importante falar sobre essa questão do Soleimani, porque o atentado terrorista hoje foi exatamente no funeral do Soleimani, 3, 4 anos depois disso. Então, mais de 100 pessoas assassinadas, e tudo indica que foi o serviço secreto de Israel, segundo as agências internacionais. Alisson, chegaram várias questões, e aí eu vou pegar essas questões aqui para a gente já transitar para a questão brasileira, né? O Fernando fala assim: professor, antes havia o ouro de Moscou. A China pode ajudar ou vai ficar eternamente com esse negócio de novas rotas? Júlio Emílio, considerando o momento do Brasil e estados estratégicos como São Paulo, com estatais visadas de privatização sob formas esdrúxulas a favor do capital, quais os meios necessários para contrapor essas medidas, né? São Paulo é um estado, por exemplo, em que o grande negócio está sendo a crise, na verdade, o saque do patrimônio público, né? O Ângelo Ster fala assim: como avalia as possibilidades da ação sindical diante do capitalismo financeiro e trabalho precarizado? E o Luiz Parra também fez uma questão dizendo: professor, o Dino é um comunista como ministro do STF faz alguma diferença na democracia burguesa ou é só um capricho do Lula, né? Então vamos falar sobre o Brasil, quer dizer, o Lula vai entrar agora no seu 2º ano do 3º mandato, nesse cenário geopolítico extremamente complexo, depois de atravessar um 1º ano relativamente bom, né? Quer dizer, com resultados econômicos que são positivos, mas com muita preocupação em relação ao futuro também, né? Porque as pessoas já percebem uma certa desaceleração econômica e o cenário internacional, como eu disse, também inspira muitos cuidados. Aí houve esse comentário em relação ao Dino, a questão sindical também, num cenário de capitalismo financiarizado e trabalho precarizado. Então agora eu te passo a bola para falar sobre o Brasil nesse ambiente. Que alegria ouvir todas estas perguntas. Eu me permito aqui mandar um abraço especial ao professor Ângelo Ester, de Juiz de Fora, um querido amigo e um ilustre pensador que há muito tempo aqui me acompanha, e acompanha também ao Leonardo, ele, a esposa e todos de Juiz de Fora. Vai aqui um abraço muito especial. Pensar o Brasil nesta circunstância envolve também uma reflexão que é muito própria do nosso país e um pedaço da reflexão que ainda é geopolítica, ou seja, é a posição do Brasil em face do contexto internacional do capitalismo. Então, antes de eu ingressar nesta reflexão estritamente sobre o país e suas estruturas e sua circunstância no dia de hoje, então, os problemas nacionais, eu quero fazer ainda uma última reflexão do Brasil no plano geopolítico. De fato, o Brasil tem aqui uma posição no quadro do capitalismo mundial que não é desprezível. Houve uma pergunta, querido Leonardo, sobre a China. Então, está até aqui posta por Fernando. O que era o chamado ouro de Moscou, que não existia? Isso era uma piada que a direita fazia. Não é piada, é tomada como se fosse verdade
para perseguir comunistas. Então, os comunistas teriam sido financiados pelo ouro de Moscou. Esta fantasia que havia no passado, nem nisto há hoje no caso da China. E, efetivamente, a China não opera no padrão da velha União Soviética. Então, vários pensadores, inclusive de muito porte, já perceberam que a China tem uma outra dinâmica. Perry Anderson, este grande historiador inglês do marxismo, tem um livro que aqui no Brasil foi publicado pela minha editora, a editora que publica os meus livros, que é a Boitempo Editorial. Há um livro para analisar o modelo chinês e o modelo soviético no comportamento de ambos. A China, desde os anos 70, para o final dos 70 e início de 80, a China ingressou na plataforma produtiva capitalista mundial. Então, a estratégia de inserção da China é uma estratégia mercantil, uma estratégia capitalista. Então, de fato, são novas rotas, são negócios, empresas, comprar participação em empresas do Ocidente, comprar empresas do Ocidente, vender para o Ocidente, o Oriente, o mundo inteiro. Este modelo chinês não permite uma espécie de luta política contrastante com o capitalismo, porque a China é proprietária de empresas no Ocidente. Ela vende para o Ocidente, quando ela não é a proprietária dessas empresas. E ela é portadora dos títulos da dívida estadunidense. Então, se a China avança no sentido da morte, da contraposição das condições econômicas dos Estados Unidos, ela paga um preço em relação a isso, porque ela está também no mesmo circuito estadunidense. É óbvio que ela tenta sair parcialmente disso, na medida em que ela busca sair lateralmente do dólar, mas ela também tem dólar estadunidense desenvolvendo a sua economia. Então, a China, de fato, tem um limite para poder colocar geopoliticamente uma posição contrastante quanto em face dos Estados Unidos, em face da Europa, em face de Israel, ou em face de outros países. Então, eu diria que a China não tem um papel que um dia teve a União Soviética, lembrando que a União Soviética também não teve um papel galopante geopoliticamente no plano mundial. No começo, a União Soviética tinha uma espécie de ação geopolítica muito grande. Na Segunda Guerra Mundial, ela enfrentou o nazismo, ela conseguiu libertar, pelo menos a Europa do leste, das condições do nazismo, mas depois a própria União Soviética passou a ser uma espécie de atuante geopolítica no sentido baixo. A Guerra Fria congelou a dinâmica da União Soviética e dos Estados Unidos, e é bom que nós nos lembremos do país eventualmente mais próximo de nós, da luta geopolítica socialista, que foi Angola, cuja luta era de um povo que fala português. Agostinho Neto não contou especialmente com o apoio soviético para poder fazer a Revolução de Independência e Socialista em Angola. Quem fez esta luta por Angola foi Cuba, porque Cuba, sim, de modo desbragado, de modo aberto, mandou o seu exército para ajudar Angola. A União Soviética não mandou, porque, no final das contas, havia um acordo geopolítico com os Estados Unidos. Ninguém mexe com a região do outro país. Então, como a África, naquele momento, naquela região, era considerada uma região da interferência do imperialismo estadunidense, a União Soviética não agiu. Foi Cuba que libertou Angola do apartheid, inclusive, porque a África do Sul foi que veio para fazer o papel de títere dos Estados Unidos nesse momento. Então, eu diria que há um plano aí da China muito peculiar, uma posição da China muito peculiar, como peculiar também é a posição do Brasil. O país mais próximo da China, eventualmente, não porque tem uma estratégia de desenvolvimento como a da China. A estratégia de desenvolvimento capitalista da China é muito pronunciada, é muito organizada, é de fato uma estratégia de ampliação de mercados, tanto no plano interno quanto no plano internacional. O Brasil é um país, nesse sentido, bastante atrasado em termos de dinâmica capitalista. É um país fragilíssimo nestes termos, mas é um grande território, tem grandes recursos minerais, tem grandes possibilidades agrícolas, pastoris, portanto, tem toda uma estrutura que faz do Brasil um país não desprezível no que tange ao capitalismo mundial. E não teve uma revolução socialista como a China teve a sorte de ter com Mao Tse-tung, que reorganizou a estrutura social chinesa, o exército chinês, o Estado chinês, a política chinesa e a ideologia chinesa em termos soberanos, em termos nacionalistas. O Brasil não tem isso. Nossas forças armadas são áulicas das forças armadas
estadunidenses, o nosso povo pensa conforme a cabeça dos Estados Unidos. A maioria da nossa gente não tem gosto por uma pronúncia de desenvolvimento nacional. A nossa mentalidade, até a nossa religião majoritária hoje, é importada dos Estados Unidos. Portanto, não vem nem mais do Vaticano, não vem mais de matriz africana. Nossa religião é um modelo que se dá aqui conforme os missionários estadunidenses do final do século XIX e início do século XX. Ou seja, a alma brasileira, a ideologia brasileira é formatada pelos Estados Unidos. O resultado é que o capitalismo brasileiro não consegue sequer se afirmar plenamente, porque a burguesia não quer, ela é caudatária da estadunidense, ela é subimperialista da estadunidense, ou então ela é uma contribuinte pequena desse grande contexto da exploração mundial a partir dos Estados Unidos, e mais, o povo não quer, o Estado não quer, as Forças Armadas não querem, os meios de comunicação são áuricos dos Estados Unidos, obviamente tirando 247, mais 3 ou 4 meios de comunicação, o resto é puxa-saco dos Estados Unidos, o resto não é só puxa-saco, o resto é organizado, eu diria materialmente, aí sim, pelo ouro de Washington, pelo ouro de Nova York. Então, o que eu estou aqui dizendo é que nós temos uma estrutura nossa muito peculiar, porque somos um grande país, somos uma grande economia capitalista, mas nossa estrutura institucional e política não habilita a fazer disso o que a China faz em termos capitalistas, que dirá em termos de socialismo, porque nem a China faz isso, mas nem em termos de desenvolvimento industrial capitalista pátrio nós temos isso. Um outro exemplo parecido, ainda que em grau um pouquinho menor, é o da Argentina. Que grande país é a Argentina e que estrutura toda ela organizada para fazer a burguesia argentina uma burguesia dependente daquela dos Estados Unidos. Ou seja, é um país que também cavuca o seu próprio buraco, como o Brasil cavucou com Bolsonaro e Temer. A Argentina cavuca com Macri, Milei e outros mais. Já é um processo de muito e muito tempo em favor desta dinâmica do capitalismo internacional. Então, eu diria que, chegando agora à realidade do Brasil, temos uma luta muito árdua, porque as lutas sociais, os movimentos sociais, aquelas e aqueles que, eventualmente, tenham uma posição mais nacionalista, mais ligada àquilo que seria um verdadeiro interesse nacional, toda esta gente enfrenta contradições extremas, porque a política brasileira não é para isso. Porque a cultura brasileira não é para isso. No entanto, agora vem o primeiro movimento de contradição aqui interno do nosso país. Como também as esquerdas do Brasil não buscam enfrentar a estrutura dessa contradição, busca a esquerda do Brasil resolver alguns efeitos dessa contradição. Isto busca. Então, o povo está passando fome, que haja uma condição pela qual não se passe mais fome. Isso é buscar resolver um efeito. Mas não se busca atacar a causa. A esquerda do Brasil, ela tem uma história dos últimos 50 anos que é muito reiterada no sentido de não mudar as estruturas sociais do Brasil. Há 50 anos, as esquerdas do Brasil buscam resolver efeitos sem mudar a causa. Afinal disso é que temos hoje um quadro no qual, de vez em quando, se consegue acertar um pouco a casa, mas se mantém a Globo no meio de comunicação como meio de comunicação principal. Os militares pensando contra a esquerda em favor dos Estados Unidos e dando golpe a todo dia. Tem-se aí as instituições judiciárias sempre conservadoras, quase sempre de extrema-direita, e que, portanto, sempre darão um golpe contra a esquerda ou qualquer movimento de luta política progressista. Temos uma população cada vez mais alinhada ao pleno reacionarismo, e não há combate ideológico que possa, hoje, nesse presente momento, fazer frente a este quadro. Resultado, mais uma vez, a esquerda do Brasil está tentando arrumar esta casa que não lhe pertence, e na hora que deixar esta casa bonitinha, limpa, bem arrumadinha, vem a extrema-direita e dá um golpe, e de novo, defenestra deste quadro a esquerda, e de novo, põe o povo em condições ainda mais indignas, e o povo assiste a tudo isso aplaudindo a esse quadro. Isso é muito preocupante, Alisson, porque a gente está assistindo nesse momento a um embate interno entre as forças que governam o país, né? E que surgiu logo no primeiro dia do ano, que foi através de uma entrevista do Fernando Haddad, ministro da Fazenda. Ele celebra os resultados da economia, cobra um certo reconhecimento, e outras pessoas ligadas ao PT estão dizendo o seguinte: não, quer dizer que o debate é necessário porque seria necessário
acelerar o crescimento e os ganhos materiais da população brasileira. A gente percebe também no presidente Lula uma intenção de acelerar o crescimento e a melhoria das condições de vida para a população. E, ao mesmo tempo, as forças reacionárias, os jornais, os veículos de comunicação, já construíram um discurso. Não, quer dizer, o racional na história é o ministro Fernando Haddad, né? Mas ele não é suficientemente, como é que se diria, fiscalista, né? Quer dizer, ele não está cortando despesas na velocidade necessária. Então, quando você percebe assim, as forças hegemônicas, ideológicas, etc., elas não estão preocupadas em gerar mais crescimento econômico. Elas querem mais arroxo, né? E o governo Lula tem uma preocupação em gerar mais crescimento. E o Haddad está ali no meio dessas duas, vamos dizer assim, desses dois campos de força. Como é que você vê, por exemplo, o desenvolvimento do governo nesse ano de 2024, em que esse embate vai estar presente e talvez até reforçado? Dá-se agora, com o governo Lula, uma situação que não se consegue mais postergar. No primeiro ano da sua volta, havia ainda quente a ação e mesmo a lembrança deste descalabro que foi o governo Bolsonaro, também antes dele o governo Temer, ou seja, os governos do golpe. E mesmo no início do governo Lula, houve o 8 de janeiro, o horror que foi tudo isso, de tal modo que, de alguma maneira, o governo Lula, no seu início, tendo em vista esta dinâmica de horror que foi anteriormente dada, o governo Lula ele pôde transitar, eu diria, numa espécie de água parada. Ele caminhou sobre esse mar vermelho, porque a água estava bem tranquila nesse sentido, que foi o de tentar não fazer nenhum movimento, de tentar ver se, eventualmente, ambos os lados do mundo depunham suas tensões. Então, a luta de transformação social foi diminuída para ver, contendo a desculpa de que, do outro lado, não haveria uma reação da direita e dos setores reacionários do país, para usar aqui uma redundância. Então, eu diria que, de algum modo, o governo Lula, bem como o perfil do próprio presidente Lula, é um perfil de sindicalista. Esse perfil de sindicalista não é um perfil de transformador das condições sociais. Esse perfil é um perfil de negociador. A grande qualidade do presidente Lula é a qualidade de negociação. Não é a de tirar uma situação da condição pela qual está, na qual está, e levar a outra situação. É a de negociar a partir de dois lados já dados. Ao capital, ao trabalho assalariado, negociamos aumento salarial. Mas não tem por horizonte acabar com a exploração assalariada. Isso não é da formação do presidente Lula. Isso não é, inclusive, da formação majoritária do PT. A formação majoritária do PT é antissocialista, é anticomunista. Então, o PT, de algum modo, tentou fazer uma espécie de limpeza lá nos anos 80 e mesmo nos anos 90, de quem tivesse uma posição mais socialista, mais ligada ao movimento de transformação estrutural da sociedade. Não foi o propósito original do PT. Inclusive, de vez em quando saem a psicanálise vai explicar a respeito disso, esses xistes, como o presidente Lula, que outro dia declarou que o ministro Flávio Dino, indicado ao STF, é comunista, mas vai ser bonzinho. Enfim, este mas dói na alma de uma luta de esquerda. Enfim, isso sangra qualquer luta de esquerda, porque, de fato, no inconsciente, é a leitura do presidente Lula de que sua posição de mundo não é socialista. Sua posição de mundo é para fazer acordo entre capital e trabalho, para tentar resolver um pouco do sofrimento, mas não resolver a contradição. Então, por isso que escapa, de vez em quando, é comunista, vírgula, mas gente boa, ou algumas coisas nesse sentido. Isso é muito típico, inclusive, de posições do governo, e mesmo da esquerda institucional do Brasil, que diz assim... O governo contribui para a carga negativa da palavra, né? Só reforça, enfim, um problema nesse sentido. Então, o que estou dizendo é que, de algum modo, não há este horizonte. Exatamente essa é a dificuldade, porque quando se vê o caso do ministro Fernando Haddad, pode-se analisar este caso, querido Atushi, queridas e queridos, de dois modos. Um deles é a circunstância ocasional, por que fez isso, que proveito fazem os meios de comunicação de sempre em relação a essa posição, estão tentando tirar o Haddad de uma possível filiação que ele não tem
as posições de Guido Mantega para torná-lo, então, mais próximo das posições de Antônio Palocci, enfim, em comparação a dois ministros da Economia dos dois primeiros governos de Lula. Então, o ministro Fernando Haddad ainda não é tão Palocci quanto o Valor Econômico gostaria que fosse, então os outros jornais gostariam que fosse. Então, o que estou dizendo é que essa disputa é a disputa comezinha do dia a dia, e não cabe a nós aqui estabelecermos psicanaliticamente o que leva a uma pronúncia como essa, a uma fala como essa, ou coisas como tais. A questão não é só essa, a questão é mais avançada do que essa, porque, de fato, não se avança em termos de transformação de estruturas em praticamente nenhuma área. Então, com os militares, o jogo é de contenção da esquerda, para fazer com que os militares não se aborreçam tanto. Então, nós passamos tudo o que passamos no governo anterior e com o 8 de janeiro, e, no final das contas, não houve um aprendizado de que militares não podem intervir na política e não podem dar golpe, porque praticamente ninguém pagou o preço daquilo que aconteceu naquele momento. O próprio Bolsonaro não está até agora pagando o preço de tudo aquilo que fez. Pode pagar? Pode vir a pagar, mas vejamos nós que esse quadro não se fecha. Não há uma disputa ideológica, há entrega de resultados. Portanto, se melhora um pouco a economia, se tenta avançar uma coisa aqui, outra ali. Também não há, para falar em termos capitalistas, não estou falando nem em termos de luta socialista, também não há um grande arrojo econômico suficiente para dizer que o Brasil entrou numa plena rota de crescimento. Ainda a economia é uma economia que dá aqui uma espécie de espasmo, um pequeno voo de galinha, mas não se diz que este colibri está voando belamente, ou então que este passarinho está aí batendo asa largamente. Então não tem nenhuma experiência como foi a do governo Lula 1 para o 2, ou mesmo como foi a experiência do primeiro governo Dilma. Não tem pleno emprego a 4%, tem desemprego a 4%, tem desemprego a 7%. Mais ou menos a Argentina, na condição em que está hoje, o desemprego dela é 6,9%, a do Brasil é 7%. Então, para nós observarmos a desgraça que temos aqui, a industrialização da Argentina vai em nível muito baixo, a 20%, a do Brasil vai a 10%. Então, nós estamos aqui tentando comemorar uma espécie de circunstância do presente momento, mas nós temos um quadro muito difícil. E nós não temos, de fato, como se habla em espanhol, um desarrollo pleno de las coisas. Nós não temos aqui um desenvolvimento aberto do capitalismo brasileiro e dizendo, nós vamos desenvolver. É sempre um jogo travado. Então, eu diria que nenhuma peça em um ano agora de governo foi mudada em termos estruturais. Só que agora começa o problema. Por quê? Porque nesse primeiro ano ainda havia o fantasma do Bolsonaro, o fantasma do bolsonarismo, fantasma que se mantém de pé, porque praticamente ninguém que tem pensamento e ação e subjetividade de extrema-direita mudou de cabeça só porque agora não se fala em golpe todo dia. Então, a população brasileira continua estabilizada no patamar ideológico de um ano atrás. Não mudou uma vírgula nesse quadro. Não se faz ação ideológica, não se faz luta. Então, nós começamos a enfrentar, a partir de agora, uma dificuldade. Por quê? Porque, a partir de agora, esta solução de meio termo começa a ser cada vez mais custosa. É interessante também o que coloca aqui o César Santos, né? Em que ele fala assim, olha, embora a gente tenha uma melhoria dos indicadores econômicos, etc., talvez uma boa parte da sociedade brasileira não esteja preocupada com isso, né? Está aqui, ó, as pesquisas mostram uma resistência grande da classe média, por quê? Profissionais liberais, engenheiros, médicos, advogados, comerciantes são contra a inclusão social. Qual deve ser a estratégia com eles, com a classe média? Querido Leonardo, aproveitando esta pergunta de César Santos, o problema é a ideologia. E o problema do porquê nós perdemos fragorosamente na ideologia se deve à circunstância de que não há uma posição ideológica firme por parte das esquerdas. E não pode haver essa posição firme, porque enquanto as esquerdas forem liberais, enquanto elas defenderem o capital e as instituições, elas não têm o que falar. Porque nós poderíamos chegar para o médico, o advogado, o engenheiro, o juiz de direito, o promotor de justiça, o pequeno empresário, mesmo o grande empresário, e poderíamos dizer para ele, é uma vergonha que você, como um ser humano que se presume de valores, imagine que o outro ser humano, explorado e trabalhador, tenha que ser ainda mais explorado, não possa ter condições mínimas de vida, não possa ter uma casa, não possa ter educação, não possa ter saúde.
Quando se fala com esta energia e quando se dá o dedo na cara, esta pessoa está confrontada com o reacionarismo dela, com a vergonha que é a sua posição política, ideológica horrível. Só que para dar esse dedo na cara, eu tenho que ter todo o engatilhamento posterior, que é dizer que o errado é o capitalismo. Então a esquerda não consegue dar esse dedo na cara, porque até aqui ela iria. Só que na hora que perguntam por que está errado um jogo como tal, ela não aguenta falar contra o capital, porque ela é uma esquerda do capital. Então é muito fácil mobilizar esta gente do nosso povo para abrir a cabeça de modo ideológico. É muito fácil chegar para um jurista, para um médico, e dizer para ele que é um absurdo este quadro ideológico dele. E muitas vezes, quando eu mostro deste modo, a pessoa se espanta e fala, puxa vida, eu não lia o mundo deste jeito. De fato, eu não posso ser tão egoísta, tão absurdo como tal. O problema é que esta luta ideológica não se faz, porque ela parte do pressuposto, ao ser feita, que eu tenho que ter lado e eu tenho que ter combate. No entanto, as posições políticas de esquerda, que não querem combate, que não querem luta, querem apenas acordo universal, elas não conseguem falar nada. Então elas dizem, eu estou entregando um bom resultado, por que você não gosta de mim? Bancos, nunca vocês ganharam tanto quanto os meus governos. Por que mesmo assim vocês não gostam de mim? Latifúndios, vocês estão desmatando à vontade, vocês só estão plantando soja, destruindo o ambiente, destruindo a terra. Eu estou financiando vocês, eu não financiei nenhum sem terra. Eu não fiz nenhuma reforma agrária. E mesmo assim vocês não gostam de mim, é porque este argumento é o errado. O argumento é, nenhuma terra do mundo deveria servir para a lucratividade. Toda a terra do mundo deveria servir para o ser humano trabalhar nesta terra e poder fazer daqui a comida da sua mesa para si e para seu filho. Enquanto nós não tivermos esta frase, enquanto nós não tivermos esta posição, Leonardo, a gente perde fragorosamente. Por isso que eu não me conformo da esquerda quando vê por que o povo é reacionário. Como fazemos para o povo reacionário gostar de nós? Devemos ter o argumento da plenitude da verdade. Enquanto esse argumento não for falado, nós não convencemos o povo. O dia que ele for falado, o povo vem com a gente. Qual é o problema disso? No dia em que falarmos isto, temos que dar consequência para esta luta. Ou seja, temos que começar um processo de transformação social. Alisson, agora eu vou te fazer uma pergunta difícil. Eu vou ler aqui os comentários que chegaram. É um agradecimento aqui a Fátima Salles, que apoiou. O Diogo Batista dizendo, a esquerda liberal abraçou a ideia da economia burocrática ou matemática da burguesia. A economia que interessa é a política e crítica. Sem ciência e ação revolucionária, não sairemos desse quadro. Aqui é uma afirmação, né? O CF Ramalho fala assim, o governo do PT é um entrave ao avanço do capital sobre o trabalho ou pela própria dinâmica colocada, o PT e Lula anestesiam e despolitizam a classe trabalhadora, impedindo o avanço da classe social? Essa pergunta aqui é bem interessante. E aí eu vou deixá-la na tela para te fazer a seguinte pergunta. Quando a gente olha esse embate que está acontecendo, né? Quer dizer, na verdade, Gleisi tentando puxar por um caminho mais desenvolvimentista, o Haddad recebendo os elogios aí do mercado financeiro, do Globo, etc. Você definiria o governo Lula ou a sua política econômica como uma política econômica liberal ou neoliberal? Liberal com certeza, porque o contrário de liberal aqui pode ser, para o plano do que não é socialista, uma política de pleno desenvolvimento, de plena distribuição econômica. Então, o contrário de liberal seria uma política plenamente desenvolvimentista. Ela não existe. Não existe uma política de tomar o latifúndio para fazer reforma agrária, não existe uma política de retomar estatais privatizadas, existe um liberalismo. É um liberalismo extremado de Temer e Bolsonaro? É óbvio que não. Ninguém daqui está comparando uma coisa com a outra. Não se tem um movimento aqui de dar a Petrobras, de dar o que resta de estatais. Existe um movimento de concessão de aeroporto, disso, daquilo. Já é um movimento liberal, mas não é igual ao de dar a Petrobras. Eventualmente, até se amplia a condição do Parque Fabril da Petrobras. Então, existe aqui alguma dinâmica liberal diferente deste liberalismo de Temer e Bolsonaro e Fernando Henrique Cardoso. No entanto, eu proponho, inclusive, num livro da Boitempo Editorial, que analisa a situação brasileira, que é Brasil sob escombros. Leonardo, inclusive, é coautor desse livro, junto comigo, é organizado por Juliana Magalhães e Luiz Felipe Osório, da Boitempo Editorial. Eu proponho por lá que, no final das contas, o que nós estamos tentando ver aqui nesta realidade
é sair da margem direita do neoliberalismo para tentar ver se chega na margem esquerda do neoliberalismo. É isto o que se passa no presente momento. Alguma estatal que foi privatizada está sendo retomada. A refinaria Landulfo Alves da Bahia. A Bahia está pagando um preço, literalmente, de um petróleo mais caro, de uma gasolina mais absurda, porque foi dada a preço de Rolex a refinaria Landulfo Alves. Está sendo retomada. Então, cadê o movimento para fazer uma espécie de desenvolvimentismo pleno? Cadê uma reforma agrária plenamente suficiente? Não tem. Então, é um governo liberal. Não é um governo desbragadamente neoliberal. Não é mesmo. Não é mesmo. Certamente não é. Não é o Temer. Não é Fernando Henrique Cardoso. Não é o Bolsonaro. Não foi o Collor. É um governo que dá uma no cravo numa ferradura. Então, parecido com isso, mais ou menos, era o governo Itamar, que dava umas privatizações, o Itamar até privatizou, mas depois fazia um jogo de chove não molha, e aí o Leandro, que é Juiz de Fora, o meu querido Ângelo, de Juiz de Fora, e outros mais, para lembrar do mineiro Itamar Franco, de Juiz de Fora, depois ele faz um Fusca, novamente, enfim, uma no cravo numa ferradura. Mas não é desbragadamente neoliberal. O problema é que não basta aqui uma diferença quantitativa. É preciso uma diferença qualitativa, porque senão é sempre um pouquinho mais para a esquerda, aí sofre um golpe, e logo em seguida vem todo um turbilhão para a extrema-direita neoliberal. O que se passa na Argentina é um movimento igualzinho ao que se passa no Brasil. Este senhor, este tal Milei, todo mundo toma na base de um espantalho, de uma pessoa ridícula, de uma pessoa exótica, de uma espécie de pessoa sem noção ou sem qualquer base. Minhas senhoras e meus senhores, é a política neoliberal mais uma vez sendo jogada. O Macri não ganha mais eleição. Os macristas não ganham mais eleição. Então tem que pegar um espantalho desse, tem que pegar uma pessoa exótica como esta, fingir que não é do sistema, para que o sistema possa avançar. É a mesma coisa com o Bolsonaro no Brasil. É a mesma coisa com esses exemplares da extrema-direita pelo mundo. Estes exemplares são uma movimentação neoliberal. Então, enquanto não se vence a lógica de mundo neoliberal, e só se vence retomando estatais, só se vence fazendo reforma agrária e não dando uma terra aqui, outra ali, fazendo uma sistemática reforma agrária, porque ela resolve o problema econômico, ela resolve o problema alimentar de um país, ela resolve o problema ambiental. Experimentem dar na mão de sem terra as terras do Brasil. O Brasil, em 3 anos, resolve a sua condição climática, porque efetivamente param de desmatar e até reflorestam. Então, enquanto tudo isso não acontecer, a gente está enxugando o gelo, a gente está tentando fazer com que a gente melhore um pouquinho, e de fato melhora um pouquinho sim, não dá para comparar com o que vinha antes, mas logo em seguida sofre um golpe, logo em seguida está tudo pronto para organizar novamente o neoliberalismo galopante. Então, efetivamente, não pode considerar igual, mas também não vai muito diferente do que é o outro lado. Este é o problema da gente. Daqui a pouco, esta janela de oportunidade se fecha e daqui a pouco a extrema-direita volta galopante, só que agora ela volta aprendendo a não perder mais. Querido Leonardo, a próxima Lava Jato não será feita por alguém que fala conge, será feita por alguém que fala cônjuge, e nesse dia nós estamos ferrados. Essa profecia aí realmente é assustadora, hein? Mas vamos lá. O Manuel Lima fala, quero saber se uma reforma tributária progressista passaria no Congresso Neoliberal. Falando em janela, né? O Haddad, inclusive, chegou a declarar nessa famosa entrevista desse começo de ano que não há mais janela para aprovar uma reforma tributária do imposto de renda, ou seja, não é possível combater a desigualdade tributária no Brasil, porque não há uma janela no Congresso. Te deixo essa última pergunta aqui, porque claramente, quer dizer, você vê um governo tentando fazer remendos dentro de uma estrutura que é totalmente conservadora e reacionária, né? Imagine o que é um governo que todo dia vai para a televisão e fala diretamente que ele está tentando salvar o Brasil e que não deixa fulano, ciclano, beltrano, instituições tais e quais. Mas isso não acontece. Em 6 meses, né? O Brasil seria mobilizado. Então, nós também não podemos só chorar e dizer as instituições não permitem. Efetivamente, é preciso tentar abrir o espaço onde o espaço não há. Então, não dá para dizer apenas o povo é conservador e, portanto, não tem o que fazer. A estrutura institucional é reacionária e não tem o que fazer. Eu estou mudando a cabeça do povo. Depois de eu tentar mudar com muita ênfase, eu constato o quanto o povo abre ou não abre a cabeça. Enquanto eu nem começo a tentar abrir a cabeça, não dá nem para eu chorar o tanto que não abre da cabeça do povo. Então, é preciso fazer isso.
eu consigo efetivamente polarizar a política brasileira. Eu consigo confrontar esta gente desgraçada que é preconceituosa, machista, homofóbica, transfóbica, racista, etc. e tal. Eu consigo confrontar diretamente esta gente? Eu conseguiria, se eu tivesse meios de comunicação efetivamente plenos. Uma pessoa dessas da política que falasse um horror e que fosse confrontada pelos meios de comunicação plenos, nós teríamos mais força para dizer: esse deputado eu não quero, esse deputado é uma vergonha para o país. No entanto, como nós não fazemos nenhum investimento em comunicações progressistas, porque o Brasil 247, a perna que tem hoje já tinha no ano passado. Então, não teve nenhum suplemento de perna. E quem não tinha perna nenhuma continua sem perna no presente momento. Ou seja, não tem um investimento de luta ideológica notável neste ano. Eu disse, inclusive, na última entrevista do ano passado, querido Leonardo, que a TV pública, que conseguiu, inclusive, a trancos e barrancos, ser resgatada daquilo que é o horror de tempos atrás, agora dá-se a plenitude de passar novelas bíblicas. Ou seja, não tem disputa ideológica nesses espaços, ainda que sejam residuais, que deem traço, nem disputa ideológica tem lá. Ou seja, enquanto nós não avançarmos para chacoalhar todo esse quadro, não adianta dizer: o quadro está muito difícil. Qual é a tentativa que foi feita para chacoalhar o quadro? Depois de tentar bem e tentar estrategicamente, dá para dizer o quanto desse balanço continua de pé e o quanto já foi libertado. Mas enquanto nem começa a balançar, chorar antes de lutar é quase que uma vergonha. Então eu diria que nesse momento do Brasil, ou se reestrutura de modo geral uma luta econômica, política, institucional, jurídica, cultural, ideológica, das comunicações, das posições e dos valores, ou então seremos refém de um quadro do capital, e deste capital tomado aqui na faceta mais horrível neoliberal, seremos reféns deste quadro por anos e décadas, e de vez em quando um espasmo progressista vem por aí, e ato contínuo ele será preso, este espasmo será perseguido, e todo este quadro que gera um pouquinho de esperança, logo em seguida será sufocado. A esperança transformadora tem que trabalhar com as estruturas e mexer nas estruturas da sociedade. Obrigado, Alisson. Quero te agradecer bastante essa primeira entrevista aqui no ano de 2024. Agradeço o Glauco Santos, que está mandando aqui um apoio, e a Lúcia também, que está dizendo: é o melhor momento para se fazer a reforma agrária se a justiça começar a prender os financiadores do golpe. E digo isso porque a gente tem aqui uma representante do Movimento Sem Terra entrando logo em seguida. Alisson, obrigado mais uma vez, feliz ano novo e forte abraço. Obrigado, querido Leonardo, e a todas e todos da TV 247. Um bom ano novo.